Boa noite, igreja, paz. Hoje é dia de ceia. Vamos começar com João 3, do 16 ao 21. Versículo conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Glória a Deus, podeis sentar. Hoje é dia de Santa Ceia e a gente vem com prazer, a gente vem alegre para a casa do Senhor para participar. E a gente não pode esquecer que quando a gente está vindo participar desse momento, a gente está vindo participar de algo que transcende, que vai além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente conhece como algo racional. Isaías 53, ele fala de como foi esse sacrifício. Ele fala, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, como seria o sacrifício daquele que deu a sua vida por nós, daquele que morreu por nossas iniquidades, daquele que apagou todas as transgressões e deixou nosso passado lá atrás. Mas eu quero dizer que, ainda, muitas vezes, a gente fica preocupado, e tem que ficar, mas fica muito preocupado com a liturgia, fica muito preocupado com as paredes do templo, fica muito preocupado de como eu vou me apresentar, como que as pessoas vão me olhar, como que as pessoas vão me ver. Isso está errado. Por quê? Porque não é essa preocupação, não é essa liturgia, não é esse lugar que por si só vai fazer você viver a transformação e entender o que ele fez, entender o que é essa luz. A gente pode estar num lugar muito adornado, muito bonito, num lugar muito lindo, com a melhor qualidade de som, com a melhor mesa de som, com os melhores levitas, ou melhor, com os melhores cantores, com os melhores autores, com o melhor preletor, o melhor animador, aquele que domina a palavra e tal, mas quando ele fala da luz, ele está falando da presença do Senhor. E hoje a gente tem a oportunidade de mais uma vez renovar o entendimento de que o véu foi rasgado. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo. O Espírito Santo habita em nós. E hoje a gente está vindo aqui só para poder dizer obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Só para poder dizer que bom que eu posso participar desse momento. Que bom que o Senhor mais uma vez está batendo a porta, eu estou abrindo, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Que porta que eu estou abrindo? Eu estou abrindo a porta do meu coração. A gente está muito preocupado com regra, a gente está muito preocupado com lei, a gente está muito preocupado com cisco no olho do irmão, esquece de olhar a trave em nosso coração, na nossa alma. A gente quer as bênçãos, a gente não quer os processos. A gente quer as bênçãos, não quer os processos, e não quer as ordenanças que vêm do processo. A gente não quer fornalha. Mas Jeremias vira e fala, depois de arrasado, depois de preso, depois de ter pregado 40 anos, Jeremias vai e fala, eu estou exausto, eu estou cansado. E a gente acha que ele vai falar que está exausto, está cansado porque está sofrendo, porque está sendo maltratado. Não, não. Eu estou cansado porque queima em mim um fogo e eu não consigo parar de falar desse fogo. Que a gente possa entender que esse fogo pode queimar em nós também. Vou corrigir que esse fogo está queimando em nós. Mas que a gente está ficando cego pelo ordinário, pelo dia a dia, pelo boleto que tem que ser pago, pela sobrevivência. A gente está ficando cego de preocupação. Por que o outro parou de falar comigo? Por que antes eu era a melhor bolacha do pacote? Por que todo mundo me tratava bem? E agora do nada eu deixei de ser o referencial? Eu deixei de ser o modelo? Eu deixei de ser o melhor líder? Eu deixei de ser a melhor esposa? Por que antes eu era tão vista? Eu era objeto de tanta paixão e agora eu estou esquecido. Eu quero te dizer por que tu está esquecido. Por que eu estou esquecido? Por que tu está esquecido? É porque nunca foi sobre nós. E se a gente ainda tem na mente que alguém nos machucou porque nos esqueceu, a gente está completamente errado. A pergunta que a gente tem que fazer é, durante o processo do esquecimento, que é inevitável e virá, porque o homem ele não é leal como Deus, ele vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde, durante esse processo do esquecimento que a gente vive, durante esse processo do cancelamento que a gente vive, eu tentei me moldar ao mundo, bem feito ter sido esquecido. Plantou, colheu. Eu fiquei fiel a Deus
E agora eu estou pensando, por que eu sofro tanto? Eu vou te dizer, porque a palavra diz que o mundo vai odiar aqueles que são de Cristo. Porque o mundo ele vai ser um mundo que não vai querer a nossa presença. Porque a gente traz a luz. E nem todos querem a luz que a gente porta. Mas a gente não pode desistir de continuar sendo essa luz. De continuar retratando esse caráter e formando esse caráter cada vez mais em nós. Nada que o outro faça vai ter o poder de te atingir. Nada, nada, nada. Bez, ele pegou uma arma, me deu 12 tiros, carregou uma pistola no meu peito e eu morri. Para onde você foi? Essa que é a tua pergunta. A primeira pergunta é, por que ele atirou em você? Porque ele é louco, ele é maluco, ele resolveu do nada. Beleza, menos mal. Você foi justo, você fez o que tinha que fazer, você estava andando, você estava pregando, você estava tendo uma vida devocionada ao Senhor, você estava andando nas ordenanças, vieram os tiros, Maranata vem Senhor, você sabe para onde você vai. A nossa preocupação não tem que ser com o que está acontecendo aqui agora. Deus é muito maior do que isso, as promessas de Deus são muito maiores do que isso. E a gente não pode então se frustrar diante desse mundo de trevas. A gente tem que ser a luz nesse mundo de trevas. E hoje a gente faz um memorial por aquele que entregou o Filho por nós. Eu costumo dizer o seguinte, eu venho evoluindo bastante para a honra e glória do Senhor na minha fé e no relacionamento com Deus. Mas se hoje eu ouvisse uma voz do Senhor dizendo, pega o Yuri, leva o Yuri no monte lá do Recreio, e lá sacrifica ele em meu nome, eu ia falar, essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo. Não existe holocaustos. Isso já ficou no Velho Testamento. O último sacrifício já foi feito. Não foi Deus falando. Aí a Karine acorda, amor, tive um sonho hoje. Cara, eu tenho até medo de te contar. Por que não? Cara, o sonho que Deus mandava a gente levar o Yuri no monte e fazer um sacrifício. Isso não é de Deus não, está repreendido, a parte de mim. Em nome de Jesus Cristo. Aí chega o Yuri, pai, hoje eu tive uma visão e eu tenho que ser entregue no holocausto para Deus, porque eu sei que ele vai prover um cordeiro. Vocês estão malucos. E aí Deus chega e na minha frente, ele vira e fala, meu filho, a gente tem que ir lá fazer isso. Eu estou dizendo de púlpito, essa fé vai ter que ser exercida nesse momento, nesse ato, que eu não sei como eu me comportaria. Eu tenho maturidade e fé suficiente para dizer, não tem dinheiro que me compre, nenhum valor, para me render e para me curvar. Dinheiro não vai ser o meu problema. Não tem mulher que vai me tirar da minha casa, do meu casamento, da minha paixão. Não tem poder, já teve tipo de poder que me tire do meu caminho. Então eu venho vencendo, mas eu te confesso que entregar um filho, entregar um ente querido, a pedido de Deus, para mim, ainda é um processo que eu tenho, eu espero não viver, mas se acontecer, vai ser algo novo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está aqui vacilante na tua fé, e isso é normal, porque isso advém de um relacionamento de entrega com Deus. Para muita gente fazer um devocional é cansativo. Para muita gente resistir a uma tentação de uma pornografia é cansativo e é uma guerra. Resistir a um cigarro, resistir a uma bebida, ainda é uma luta. E a gente tem que entender que as lutas são travadas nessa jornada de caminhada rumo à eternidade. Uma ansiedade, uma depressão, uma avareza, uma fofoca, uma murmuração. E esse sacrifício que foi feito, que diz que nós somos os portadores dessa luz, que nós somos grande comissão, ele entende isso. Em momento nenhum ele falou, venham vocês limpos. Ele falou, venham do jeito que vocês estiverem, porque eu estou dando agora para vocês o dom da fé. Nada que você faça vai te tornar merecedor da graça do Senhor, porque a graça, ela é pela fé, e a fé é dom que vem de Deus. Mas quando a gente entende isso, a gente começa um processo de transformação. E sabe o que é legal? Ele veio para que essa luz rompesse as trevas do mundo. Eu amo, uma vez, logo no início da minha conversão, o pai de um amigo nosso, o pai do Carlinhos, um senhor, a gente na sala sentado, e eu sedento no primeiro amor pelo Evangelho, eu falando com ele, tentando explicar o que eu estava sentindo, ele virou e falou assim, Bess, andar com Cristo é mais ou menos o seguinte, isso veio na minha cabeça agora por causa da luz e trevas. Você estava na escuridão, mas você sequer sabia que estava na escuridão. Tem muita gente lá fora que sequer sabe do que está acontecendo aqui. Sequer sabe, como meu pai falava, quem é esse cara, Jesus Cristo. Meu pai dizia, é mais um cabeludo, um maluco, um filósofo. No final da vida eu espero que ele tenha se arrependido. Para muita gente, Jesus Cristo é mais um maluco, um filósofo. Para muitos outros ele é mais um Buda, mais um Krishna, mais um Bezerra de Menezes, mais um, a gente fala Yeshua, mais um Exu, sei lá o que cada um acha o que quiser, mas eu estou te dizendo, às vezes está na cegueira espiritual
e sequer tem noção daquilo que a gente já tem. E ele explica para mim, você estava numa caverna, vivendo a tua escuridão, mas de repente você viu uma luz, e essa luz fez que você fosse atraído por ela e quisesse caminhar para ela. E à medida que você foi caminhando para essa luz, você entendeu algumas coisas importantes. A gente jamais vai ser a luz. A luz é uma fonte inesgotável de um Deus maravilhoso, do Príncipe da Paz, do Emmanuel, do nosso Deus Salvador. Essa luz a gente não vai ser. Mas a gente sente uma necessidade de caminhar para ela. E à medida que a gente vai caminhando para ela, a gente começa a notar o quê? Opa, tem uma sujeirinha aqui. Opa, aquilo que antes eu não via, porque eu já fui treva, e a luz veio ao mundo para romper com a treva, a primeira treva que ela está rompendo é em mim. E eu vou vendo a sujeira. Opa, conforme eu vou andando para a luz, eu vou me iluminando mais. E num processo que o Rogério, eu nunca esqueço isso, falou e me deu um start na cabeça, que é progressivo, para muita gente ou para a maioria, eu vou vendo quanto que eu estava sujo, mas eu vou me limpando. E quando eu chego na claridade da luz, não me resta outra coisa que olhar para a caverna e perguntar quantas pessoas ainda vivem naquela escuridão, quantas pessoas que não enxergaram essa luz, quantas pessoas que não entendem que isso aqui não é um pão, não é um suco de uva, não é uma mesa e não é uma liturgia. Isso aqui é receber e confirmar que a gente está junto. Receber e confirmar o mandamento da comissão, a gente é grande comissão. Receber e confirmar que, Senhor, aqui hoje, eu ainda noto que eu tenho algumas sujeiras, porque todos nós temos. Não tem ninguém aqui, ninguém, que esteja completamente limpo. E se tem, já se sujou porque está mentindo. Porque se tem, a palavra errou. Porque a palavra diz que todos estão destituídos da glória de Deus e que só Ele é o imaculado, é sem pecado, sem mácula. Pensou, já pecou. Olhou, já pecou. E por que é isso? Porque a gente se colocou, e a gente já falou isso também, nas mãos do olheiro. A gente entendeu que a gente é barro em transformação. A gente entendeu que o melhor lugar para estar é na mão dele, porque ele vai dar a forma. E o maior cuidado que a gente tem que ter é não achar que a gente já é vaso, a gente é barro com formato de vaso, porque vai chegar a hora de passar pela fornalha, e para muita gente fornalha é fogo, é consumação, é final, e para outros é um passeio. Para a gente tem que ser passeio. Fornalha tem que ser passeio. Deserto tem que ser passeio. Cadeia tem que ser passeio. E a gente passeia por esses lugares com a mão e com a presença do Espírito Santo, dizendo, é para mim, vamos embora. E o quanto antes a gente entender isso, o quanto antes a gente vai passar. Que hoje seja mais do que a liturgia, porque a gente tem que chegar aqui com temor e com respeito. Que seja mais do que um culto, porque a gente tem que chegar e tem que prestar culto mesmo. Mas que seja uma entrega, como a palavra diz, em espírito, em verdade. Limpo, livre. Que essa luz que a gente falou dela agora, durante todo o culto, te ilumine, para você chegar aqui no momento da ceia, limpo, iluminado. E depois você vai seguir a jornada com Ele. E amanhã é outro dia. Mas vai ter pecado? Vai ter deserto? Vai ter dificuldade? Vai ter gente que vai te cancelar? Vai ter gente que vai dizer que você que era maravilhoso não presta? Vai ter gente que te apoiava que agora vai virar as costas para você? Vai ter gente que vai mentir a teu respeito? Mas vai continuar tendo um Deus que mandou o Filho para morrer por você e por mim, para que a nossa vida fosse plena e abundante, para que a gente entendesse que nós somos filhos de Deus, amigos de Cristo, servos do Senhor, para a gente entender que as promessas dele se cumprem, e que por mais que tentem apagar a nossa luz, não apagam. O pavio continua fumegante, e o azeite que vem dele faz o pavio pegar fogo. Pavio não, o pavio pegar fogo, que o nosso pavio queime sem parar. Aleluia. Tirem tudo da gente, e a gente não vai ligar se a gente estiver com a presença, porque o que sustenta a gente é a presença. Obrigado pela oportunidade de Deus nos abençoe.